E aí, aqui é o Reli, e hoje a gente vai continuar o nosso estudo de jurisprudência em flashcards com um informativo especial do STJ número 3. Teremos 13 flashcards, 13 julgados para estudar. Vamos lá? O primeiro é o seguinte: a cessão fiduciária de título de crédito não registrada em cartório submete-se à recuperação judicial? E se for registrada? Acho que ela não se submete à recuperação judicial, independente do registro ou não. Como é uma cessão fiduciária, esse tipo de direito fiduciário está excluído da recuperação judicial por expressa previsão legal da Lei de Recuperação e Falência. Exatamente isso. Não, independentemente de registro em cartório. É o RESP 1.629.470 do Mato Grosso do Sul. Próxima. A partir da vigência da Lei 14.112 de 2020, o que é necessário para se configurar conflito de competência entre o juízo da execução fiscal e o juízo da recuperação judicial perante o STJ? O STJ definiu que é necessário a divergência quanto aos atos de constrição, os atos efetivos de constrição. Vamos ver se é isso? Resposta: a caracterização do conflito de competência perante esta Corte de Justiça pressupõe a materialização da oposição concreta do juízo da execução fiscal à efetiva deliberação do juízo de recuperação judicial a respeito do ato constritivo. Então é isso. O juízo da execução tem que se opor efetivamente à deliberação do juízo da recuperação judicial a respeito de ato constritivo, constrição de algum bem. É o conflito de competência 181.190 do Acre. Próximo. São penhoráveis os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFC, criado pela Lei 13.487 de 2017? Acho que não, acho que são recursos impenhoráveis. Resposta: não, é isso mesmo, RESP 1.800.265, Mato Grosso do Sul. Próxima. Incide a regra excepcional do artigo 3º, inciso 5, da Lei 8.009 de 90. Ela diz que é uma exceção à impenhorabilidade do bem de família, né? Para execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Então, é uma exceção. Isso aqui é penhorável. O bem de família será penhorável para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Então, é possível essa regra excepcional sobre o bem de família dado em garantia hipotecária em favor de instituição financeira diversa para garantia de contrato representado pela emissão de uma cédula de crédito bancário? Não, não é possível, porque não é possível uma interpretação extensiva. A interpretação dessa regra deve ser restritiva, porque ela protege a dignidade da pessoa humana, que é o fundamento do bem de família. Vamos ver? Resposta: não. Em razão da interpretação restritiva das exceções à regra que protege a moradia da família. Ademais, não se sustenta o fundamento de que os recorrentes abriram mão da impenhorabilidade quando ofereceram o imóvel em garantia a terceiro, pois se trata de benefício irrenunciável. Legal, vamos lembrar disso. É o RESP 1.604.422 de Minas Gerais. Próxima. A partir da vigência da Circular SUSEP 11 de 96, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com a utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade, INPC, IPCA, IGPM, IGPDI, o IPC ou IPC-FIP. Na falta de repactuação, deve incidir qual índice? Acho que é o INPCE. Vamos ver? Resposta: IPCA. IPCA. IPCA é o RESP 1.656.161 do Rio Grande do Sul. IPCA é. Esse eu esqueci. Próxima. É possível a quebra de sigilo bancário como medida atípica para a satisfação do crédito exequendo na execução? Uma ação de execução? Um cumprimento de sentença? E aí, é possível quebra de sigilo bancário como medida atípica? Acho que não, não é possível. Vamos ver? Não. Embora seja possível a adoção de medidas executivas atípicas, é descabida a utilização de quebra de sigilo bancário, destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo. É o RESP 1.951.176 de São Paulo. Isso aí, a resposta é não. Próxima. É cabível dano moral
pelo defeito na prestação de serviço de transporte aéreo, com a entrega de passageiro menor desacompanhado após horas de atraso em cidade diversa da previamente contratada, com certeza, né? Isso não é um mero dissabor, isso não é um mero aborrecimento, isso aqui é uma coisa grave, então é cabível dano moral, sim. Sim, é o RESP 1733136 de Rondônia. Próximo é um caso concreto. Então vamos lá. A empresa X, em recuperação judicial, requereu a autorização do juiz para alienar créditos, que se encontravam sub júdice e totalmente indefinidos, à empresa Y, pelo valor de R$ 5.100.000, para viabilizar o pagamento de débitos trabalhistas. A proposta de compra apresentada, após a manifestação favorável da administradora judicial, foi homologada pelo juiz em 22 de outubro de 2018. Em virtude da atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto por um dos credores, a alienação dos créditos não se operou imediatamente. Após o Tribunal de Justiça concluir o julgamento do referido agravo de instrumento, com trânsito em julgado em 6 de fevereiro de 2020, a empresa Y apresentou petição requerendo a transferência do crédito, então sub júdice, para sua titularidade. A empresa X se manifestou em juízo, alegando que o negócio jurídico não teria mais utilidade, pois já havia quitado os débitos trabalhistas. Alegou ainda que não tinha mais o interesse econômico na sua consecução, pois os créditos, na ocasião, já tinham o valor de R$ 22 milhões e a alienação seria por apenas R$ 5.100.000. Além disso, a empresa X afirmou que, embora tenha ocorrido negociações a respeito da cessão de direitos creditórios, ela não se aperfeiçoou, pois não foram celebrados os documentos definitivos da operação, dentre eles a escritura pública, bem como não houve pagamento do preço. E aí, a pergunta é a seguinte: a empresa X tem razão? Acredito que não, ela não tem razão, porque a homologação da cessão de créditos, que já ocorreu lá em cima, a alienação de créditos foi homologada. Isso é um ato jurídico perfeito, que deve ser respeitado. Vamos ver se é isso? Resposta: não. A decisão transitada de julgado que autoriza a alienação de crédito da recuperanda sub júdice, por atender na oportunidade as exigências do artigo 66 da Lei 11.101, induz necessariamente a implementação do negócio jurídico, ainda que em momento posterior não mais se afiguraria presente a utilidade da medida para o cumprimento do plano de recuperação judicial, tampouco o interesse econômico. É isso aí. É o RESP 1933723 de São Paulo. Próxima, a impossibilidade jurídica do objeto da deliberação assemblear acarreta a sua nulidade ou anulabilidade? Então a gente tem um objeto lá na Assembleia Geral que foi deliberado e tem impossibilidade jurídica desse objeto. Isso acarreta nulidade ou anulabilidade? Acredito que acarrete nulidade. E se é nulidade, é imprescritível. Se fosse anulabilidade, teria um prazo de prescrição para isso. Se é nulidade, então é algo imprescritível. A qualquer momento, as partes interessadas podem requerer judicialmente a declaração da nulidade dessa deliberação assemblear que trouxe um objeto que tinha impossibilidade jurídica. Vamos ver se é isso? Isso aí, nulidade. É um ato nulo, vício não suscetível de prescrição ou decadência. É o RESP 1776467 do Paraná. Próxima. Aqui a gente aponta o artigo 413 do Código Civil, que diz o seguinte: a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. E pergunta é o seguinte: se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, essa redução judicial necessariamente deverá corresponder matematicamente ao valor do prejuízo? Ou seja, houve um prejuízo e o juiz vai reduzir judicialmente, vai reduzir equitativamente a penalidade prevista. Essa redução tem que ser igualzinha ao valor do prejuízo? Não, não tem que ser igual ao valor do prejuízo, porque a cláusula penal ela não tem um valor só indenizatório, ela tem um valor coercitivo, uma natureza coercitiva, uma natureza mista, tanto indenizatória quanto coercitiva. Vamos ver se é isso? A resposta é a seguinte: não necessariamente. A cláusula penal possui natureza mista ou híbrida, agregando a um só tempo as funções de estimular o devedor ao cumprimento do contrato e de liquidar antecipadamente o dano.
Quando, na estipulação da cláusula penal, prepondera a finalidade coercitiva, a diferença entre o valor do prejuízo efetivo e o montante da pena não pode ser novamente considerada para fins de redução da multa convencional com fundamento na segunda parte do 413. É isso mesmo. É o RESP 1803803 do Rio de Janeiro. Próxima. É possível, ainda que os honorários advocatícios estejam dentro dos percentuais fixados em lei, a redução dos seus valores quando fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade? Creio que seja possível, sim, uma redução equitativa judicial, com a observação de que a fixação de honorários por equidade não pode ser feita se os honorários forem altos demais, mas só se eles forem baixos demais ou se o valor da causa for baixo demais ou irrisório. O STF julgou isso recentemente. Vamos ver? A resposta é sim, é o RESP 1804201 de São Paulo, mas com observação de que a fixação de honorários para apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do 85 do CPC, a depender da presença da fazenda pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados a partir do valor da condenação, do proveito econômico obtido, do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. É o RESP 1906618 da Corte Especial. Então é isso mesmo. Próximo. Diante do inadimplemento do pagamento de mensalidade, o que deve fazer o plano de saúde, segundo o STJ? Nesse caso, pelo que eu me lembro, o plano de saúde ele não pode cortar o plano imediatamente. Ele deve notificar o cliente devedor, informando a ele quais são os meios para o pagamento. Ele pode, inclusive, enviar o boleto ou incluir essa mensalidade no boleto do mês seguinte. Vamos ver se é isso. Resposta: deverá notificar o segurado para regularizar o débito e informar os meios hábeis para a realização do pagamento, tal como envio de boleto ou inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança. Bom, eu lembrei certinho. É o RESP 1887705 de São Paulo. Próxima. Outro caso concreto. A sociedade Alfa celebrou o contrato de mútuo com o banco, que exigiu duas garantias. Uma, que um caminhão da Alfa ficasse alienado em garantia com o banco, e a segunda, que outra empresa, a Beta, figurasse como avalista. Algum tempo depois, a Alfa entrou em recuperação judicial. Como não recebeu a quantia devida, o banco ingressou com execução de título executivo extrajudicial, cobrando a dívida. Vale ressaltar, contudo, que a instituição financeira propôs a execução unicamente contra a Beta, a avalista. Nessa execução, foi penhorado um bem da Beta. Então, o que o banco pensou? Se a Alfa está em recuperação judicial, ela não vai me pagar mesmo. Então, eu vou entrar com a execução contra a Beta, contra a avalista. Tranquilo. Só o que aconteceu? Antes que a execução terminasse, a Beta também ingressou em recuperação judicial. O banco argumentou que poderia sim expropriar o bem penhorado, porque seu crédito é extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial da avalista, nos termos do artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101 de 2005. Pergunta: o banco tem razão? O banco pode expropriar esse bem da avalista, alegando que o seu crédito é fiduciário e se é fiduciário não entra na recuperação judicial? Acredito que não, porque o valor fiduciário, alienação fiduciária em garantia, é com a Alfa, é com o caminhão da Alfa. Esse é o bem garantido. A Beta é avalista. Ele quer executar uma sala comercial da avalista, mas o seu crédito em alienação fiduciária é da Alfa, não da Beta. Então, por isso eu acho que ele não pode. Acho que ele não tem razão. Vamos ver se é isso? Resposta: não. Pois o bem alienado fiduciariamente era o caminhão de Alfa e não a sala de Beta. Esta deve servir ao pagamento de todos os credores. O credor não pode invocar o artigo 49, parágrafo 3º, para alegar que o crédito é extraconcursal e querer expropriar os bens do avalista sem respeitar o plano de recuperação. É o RESP 1953180 de São Paulo. Próxima. A partir da vigência do circular SUSEP 11 de 96, é possível ser pactuado que os reajustes de
benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com a utilização de um índice geral de preço de ampla publicidade, INPC, IPCA, IGPM, IGPDI, IPC ou IPC-FIP. Pergunta: na falta de repactuação deve incidir qual índice? É o IPCA-E, né? Essa eu já errei. Eu acho que é isso, IPCA-E. Vamos ver? Isso, IPCA-E. É o RESP 1656, 161 do Rio Grande do Sul. Show! Terminamos. Esses foram todos os julgados definidos e divulgados pelo STJ no informativo especial número 3. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Não deixe de ver os vídeos anteriores, o informativo número 1 e o informativo número 2, que eu vou deixar aí no card do vídeo. E deixem aí seus comentários, deixem seu gostei, porque só assim eu consigo saber se esse conteúdo está sendo útil para vocês de alguma forma. Se vocês estão gostando, se vale a pena continuar fazendo esses conteúdos. Eu gosto bastante, eu aprendo bastante, mas eu quero fazer conteúdos que ajudem no estudo de vocês também. Então deixem aí seu gostei, deixem aí seus comentários, o que vocês estão achando, as sugestões para os próximos vídeos, que eu vou gostar bastante de conversar com vocês aí nos comentários. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau pessoal!